Fala galera, beleza? Hoje falar um pouco sobre Bash, um dos terminais aí mais utilizados aí por sistemas Unix e Mac. Ele também é possível de você instalar ele no Windows, né? Só que não vem por padrão, então você precisa fazer uma instalação adicional. O próprio Git, que a gente deve falar em algum tópico, ele tem essa possibilidade de você instalar o Bash através dele. Ele tem um programa chamado Git Bash. A gente pode ver isso mais na frente, né? Na parte do Git, mas já falando que é possível, né? Você usar o Bash dentro do Windows. E também tem uma outra versão agora, que é uma outra opção, em que o Windows ele permite que você instale um Linux dentro dele, já todo integrado, com o kernel integrado, então você consegue utilizar o Bash através do próprio terminal num sistema que eles criaram chamado WSL. Então vamos entrar aqui e ver um pouco do Bash. Estou entrando aqui no sistema operacional Linux, vou abrir aqui o terminal. Por padrão, distribuições mais recentes já colocam o Bash como terminal padrão para o usuário. Né? Isso você consegue ver através de um arquivo aqui chamado etc/passwd, a última linha. Nesse caso aqui, meu usuário. Né? Então aqui, ó, tem aqui o diretório home e eu tenho aqui qual terminal eu estou utilizando por padrão. Nesse caso é o Bash. Ok? Dá um comando aqui para limpar esse terminal. Bom, primeira coisa que é importante você saber acho que tudo, né? Tudo que você tenha dúvida, você precisa pedir ajuda. E no Bash você tem essa opção, né? Se você tem dúvida sobre os comandos que estão disponíveis nele, você simplesmente roda um comando aqui chamado help. E aí você tem todas as opções de comandos dentro do Bash. Então aqui a gente tem vários comandos. Tem a listagem aqui de comando do próprio que já estão disponíveis dentro do Bash, né? Não são os únicos, porque dentro de qualquer terminal, né, o objetivo de um terminal é você chamar outros programas. Então, esses são comandos diretamente do Bash, mas você consegue, através dele, você chamar um comando que não é do Bash, mas é um outro comando externo que vai fazer alguma outra coisa, né? Como, por exemplo, se eu olhar aqui, eu não tenho um ls. Mas se eu rodar um ls, eu tenho esse comando para ser executado. E se eu quiser saber esse ls onde ele fica, posso fazer isso aqui. Ele vai me dizer que esse executável está dentro desse diretório. Okay? Então, mas vamos focar aqui um pouco mais nos comandos, né? Alguns comandos aqui que são importantes. cd, acho que é um dos principais comandos aqui que você vai usar para trocar de diretório. Então, vou diminuir aqui a minha tela. Vou abrir aqui também um outro diretório com a minha home do usuário, que eu tenho alguns diretórios aqui. Então eu vou entrar aqui dentro do diretório documentos. cd docu. Não completei a palavra toda. Uma coisa legal que tem geralmente nos terminais é que ele tem um autocomplete, então isso facilita bastante para você utilizar. Né? Então, como que você faz para usar esse autocomplete? Tab. Você apertou Tab uma vez. Se não tiver muitas opções, tiver só uma, ele vai completar. Se tiver mais opções, ele vai te dar uma lista. Depois a gente já vai ver isso também. Então aqui cd documentos. Se eu der um ls, que é para listar o conteúdo do diretório, eu tenho aqui um documento aqui dentro. Ok? No próprio CD tem uma coisa interessante que se você precisa ficar trocando de diretórios, né, ir para um e voltar, ir para um e voltar, se você der um comando cd e o hífen, você volta para o diretório anterior. Não importa onde você esteja, ele vai sempre voltar para o diretório anterior ao que você estava. Uma coisa importante também, aqui no próprio terminal é possível ver o acento aqui, né, o til, né? Esse til também é uma forma de você voltar para o diretório do usuário. Então vamos dizer aqui que eu estou em /var, /log, ok, estou dentro desse diretório, quero voltar para minha home. Como que eu posso fazer isso de forma simples, sem ter que digitar o caminho todo, né? Então você pode vir aqui, cd, til, pronto. Estou na home do meu usuário de novo. Uma outra forma, vou voltar aqui lá para aquele último diretório que eu estava, é você usar a variável de ambiente. Né? Essa variável de ambiente ela é uma variável de ambiente que vai definir qual é o diretório do usuário logado. Então, se eu fizer login aqui com outro usuário nesse mesmo terminal, ele vai passar a ter
o valor referente ao novo usuário logado, né? Então isso vai ser mudado, por isso que se chama variável, né? Isso é uma variável de ambiente. Então home é uma variável importante também para você saber, porque ela vai te auxiliar, principalmente quando você entrar em questões de criar shell script, né? Você precisa criar um shell script e você quer colocar alguma coisa na home do usuário, ou a partir da home do usuário salvar algum arquivo, salvar algum documento. Essa é a variável que você vai usar, porque ela vai sempre estar apontando para o diretório raiz do usuário corrente, né? O home do usuário. Então, vamos lá. cd home, voltei novamente. Ok. Vou limpar. Se eu quiser limpar o que tem na tela, eu dou um reset. Ele só vai limpar o conteúdo da tela. Ok. Help. O que mais que a gente tem aqui interessante? cd echo. Acho que é uma das coisas que você vai ver bastante aí. O que ele faz é printar uma mensagem, né? Qualquer coisa. Teste. Não, vamos. Olá, mundo, né? Famoso. Olá, mundo. Meu usuário é CodeFTW. E que aqui eu já usei uma variável de ambiente dentro de um conteúdo. Então, o que é que eu fiz aqui? Um texto fixo e estou usando uma variável também bem utilizada, que é a variável que aponta para o nome do usuário que está logado. Mesma coisa. Então, meu diretório home é home. Ok? Então, essa é uma forma de você printar conteúdo na tela. É uma das coisas importantes. Um outro importante, né, dessa lista aqui, todos aqui são importantes, né? Mas eu vou passar por alguns assim que vocês vão utilizar mais agora no começo. Depois na frente, se tiverem dúvida, alguma coisa, a gente pode discutir isso em alguns canais, ou talvez criar um novo conteúdo para falar sobre algum comando desse específico. Então vamos lá, export. Export também é importante vocês saberem. O que a export faz? Export ela é responsável por manter uma variável na seção. Então eu vim aqui, export, olá, mensagem, né? Mensagem igual olá. Ok. Agora eu vou printar essa variável. Mensagem. Às vezes eu estou digitando e completo tudo sempre, lembrando, né? Eu estou utilizando o tab. Se ele tiver uma única... Se o completar dele não tiver opções, tiver só uma, ele vai completar a mensagem para você. Então, se eu digitar aqui só mês, dá um tab, ele completa com a mensagem. Bom, olá, mundo. Agora tem a minha variável. Ok, tem a minha variável. E aí eu tenho a opção, por exemplo, não quero mais essa variável, eu quero tirar ela do escopo, não quero mais que ela exista. E aí eu tenho uma outra opção aqui também, dos comandos do bash, que é unset. Você vem aqui, unset message. Agora não tem mais valor, nem tem mais essa variável, né? Então é uma forma de você remover a variável caso você precise fazer alguma coisa. Então vamos ver aqui o que a gente tem mais de comandos internos do bash, né? History é importante, depois eu vou falar um pouquinho sobre a configuração dele também, já volto nele. Tem alguns comandos aqui para você fazer condições, né? Aí entra mais na parte de shell script, que é interessante, né? Depois a gente pode falar melhor deles. Kill também é algo importante. Bom, vamos falar do history primeiro, depois a gente fala do kill. Bom, history o que é? Quando você entra no terminal, se você usar as setinhas para cima e para baixo, você consegue rolar, né, pelos comandos que você usou nesse terminal. Ok? Se eu sair dessa sessão, né, ou clicando aqui em cima, ou dando exit, depois eu já volto, isso vai ser armazenado no arquivo. Eu já vou até mostrar qual é o arquivo. Aqui no Explorer, né, seria o nosso Explorer, eu tenho aqui, a princípio vem sem mostrar os arquivos ocultos, eu posso listar os arquivos ocultos com Ctrl H, ocultar novamente com Ctrl H, ou vir aqui em cima e mostrar os arquivos ocultos. Então é uma forma de você ver. Esse arquivo que eu quero mostrar oculto, por isso que eu estou mostrando como que faz para você ver isso.
Então eu tenho aqui, ó, Bash History. No diretório Home, tá? Isso só afeta o usuário que você está. Outros usuários não vão ter esse conteúdo lá, então não se preocupe com passar histórico para outros usuários. Então aqui tem todos os comandos que eu executei até agora, quando eu saí. Então ele gravou aqui. Vou voltar, abrir o terminal novamente. Se eu usar a tecla para cima ou para baixo, né, eu consigo ir entre as mensagens, né, sem problema nenhum. Vamos lá. Help. Estava falando do history. Ok. History. Então, me listou o conteúdo, né, que eu tenho armazenado ali naquele meu arquivo. Se tiver alguma coisa aqui no history que você quiser remover, você pode simplesmente aqui fechar o terminal, ir lá editar o arquivo e remover ele da linha. Vou pegar aqui esses 3 últimos aqui. É importante recarregar, né, para finalizar a sessão. Agora, meu history não tem mais aqueles comandos que eu tinha. Ok. Reset. Reset. Help. Então, kill. Para que serve o kill? O kill serve para matar um processo. Então, também é um comando interno do Bash. Você tem aí, digamos que você está rodando um programa, o programa por algum motivo travou, não está se comportando como você queria, você precisa finalizar ele. Então você precisa fazer. Aí é importante você ter um conjunto de dois comandos. Um é o ps-a. Ele vai te listar todos os processos. E aqui você tem o process ID. Deve se chamar PID. Ok? E o comando. Tá? Então eu vou abrir uma outra aba aqui só para a gente ter aqui um exemplo. Sleep. Não lembro qual comando é sleep, sei lá. Vamos botar 100. Ok, 100. Se eu der um ps-a, eu tenho o comando sleep e eu tenho o PID dele. Ainda está rodando. Eu quero matar esse processo, que eu vou fazer kill, número do processo 7588. Matei o processo. Ok, vou fazer de novo aqui bem rapidinho. 100. Vou fazer num outro terminal para a gente ver o processo sendo finalizado no mesmo instante. Vamos ver já. Sleep 100. ps-a. Mudou o número do processo, então preciso pegar ele de novo. 7604. Kill. 7604. O processo foi terminado na hora. Se o processo ficar em execução mesmo com o kill, porque o kill ele manda um sinal dizendo que é para terminar, mas o programa pode estar super travado esperando algum outro sinal e você pode rodar um -9, que em teoria ele vai finalizar completamente o processo, né? Aqui não existe, mas é um exemplo. Então vamos lá. Outras coisas do Bash. Help. Aqui tem vários comandos aqui geralmente usados em shell script, né? Tem um outro aqui importante, pwd, já vou falar sobre ele. Esse read aqui é para você fazer uma leitura, você consegue jogar um valor em que o usuário digita para uma variável. Então, vamos falar do read já. Read var1. Primeiro vamos pintar var1 para ver que não tem nada, né? var1, ok, não tem nada. var1. Teste ABC. Agora eu vou printar de novo var1. Tá com o valor lá. Então é uma forma de você pegar a entrada de dados do usuário. Ele vai digitar alguma coisa no terminal. Isso vai para essa variável. Você pode utilizar a variável. Então é uma forma de você coletar dados do usuário. Ok? Um outro comando muito importante que é aqui do Bash é o pwd, que é para você saber onde você está. Aqui eu sei onde eu estou, porque eu estou com o meu diretório do usuário. Se eu mudar para onde... nesse caso eu dei um cd e o hífen. Ele disse que não existe, porque eu não estive em nenhum lugar depois que eu abri a nova sessão. Então, isso é algo que vai acontecer se você não foi para nenhum lugar ainda. cd /var/log. Vamos lá.
Tem aqui os logs. Aqui ok, porque eu estou vendo aqui o caminho, né? Mas esse caminho poderia ser muito grande. Ou tem algumas formas de você no Bash ou outros terminais de você configurar o texto que aparece aqui e você não vai ter essa informação de qual diretório você está. Mas às vezes você não tem essa informação, você quer saber onde você está. Tem um comando chamado pwd. pwd vai te retornar o caminho do diretório atual, que está aqui no Bash. Ok. A princípio, dos comandos do Bash, os mais importantes seriam isso. Né? Já falei lá do arquivo de configuração do history. Tem um outro arquivo que é importante, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o bash rc. Também é um arquivo oculto, né? .bashrc no diretório do usuário. Esse arquivo aqui, ele tem várias configurações, inclusive isso é a configuração padrão, né, de todos os usuários. Aqui eu acho que ele configura cor, ó. Então está configurando cores. Tem várias configurações padrão que ele já inicia no bash. E tem alguns aqui, ó, a parte de completar código que eu comentei aqui. E você pode adicionar outras coisas aqui. Por exemplo, eu quero adicionar aqui uma informação. O que eu posso adicionar aqui? Vou botar uma mensagem. Deixa eu ver se no terminal eu tenho a mensagem. Echo mensagem. Não tem nada. Então eu vou criar aqui. Export, né, um dos comandos do bash. Message igual. Seja bem-vindo. User. Mensagem genérica para o usuário. E já vou printar ela também. Vou fazer isso aqui. Então eu vou ter uma variável de ambiente com a mensagem de boas-vindas. E já vou printar a mensagem quando o usuário entrar nessa seção. Se eu der um print aqui agora, continua sem ter a mensagem, por mais que eu defina aquele arquivo, porque aquele arquivo é carregado quando o bash inicia uma sessão. Então, eu ainda não reiniciei uma sessão, então vou finalizar aqui, abrir uma nova sessão e tá aqui. A princípio ele já printou e a variável está disponível. Seja bem-vindo, code ftw. É isso. De bash, eu acho que o básico seria isso. Tem algumas coisas mais avançadas, mas aí talvez seja muito mais interessante a gente tratar isso na parte de shell script, porque aí você consegue otimizar configurações que você precisa, você consegue fazer processamento em lotes, várias coisas que você consegue se beneficiar, né, conhecendo aí um pouco mais sobre shell script. É isso. Até mais.